Senhor presidente, ilustres vereadores, vereadoras, meus compatriotas, amigos, lutadores. Antes, porém, primeira vez que eu estou nessa casa, eu gostaria de me congratular com os legisladores, os tribunos do povo, e tenho minhas razões para fazer, que aqui é uma casa de leis, e eu ainda dizia ontem para o meu amigo e confrade Tito Vale, que o poder legislativo, embora os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes, mas, sinceramente, talvez na minha ignorância, eu acho o poder legislativo acima dos demais poderes. Eles elaboram as leis e os juízes as cumprem aplicando, e o poder executivo os executa. Então, o poder legislativo é o que elabora as leis. Então, a minha congratulação aos fazedores de leis dessa casa. Senhores, eu gostaria de iniciar primeiro congratulando com o vereador Tito Vale. Nós encerramos os 15 minutos. Senhor presidente, peço mais 5 minutos para a conclusão do nosso... Mais 10 minutos. 10 minutos. Para a palavra do Consulta os doutor novos pares. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Obrigado. Eu gostaria, referente a esse projeto de lei do Tito Vale, instituindo o dia 20 de novembro como feriado. Alguém está pensando, mais um feriado? Estamos perdendo mais um dia. Eu gostaria de fazer uma comparação com o Zumbi dos Palmares, que infelizmente no nosso país, e isso é dito pelos historiadores, inclusive Rocha Pombo, que a história nunca é contada realmente como ela deve ser. Sempre há uma distorção. Pouca gente sabe quem foi Zumbi dos Palmares. O meu ilustre colega, que falou agora há pouco, fez um panorama sobre o que foi Zumbi dos Palmares. Mas eu gostaria de fazer uma comparação entre o Tiradentes e o Zumbi, porque Tiradentes tem um dia consagrado a ele. O Tiradentes lutou pela independência do país. O Zumbi dos Palmares lutou pela liberdade. Eu, como um simples advogado, entre a independência e a liberdade, eu fico com a liberdade, porque sem a liberdade nós não temos a independência. O grande Tiradentes teve uma luta porque havia uma exploração ao povo brasileiro, cobrando um imposto escorchante, 1/5, pela produção do ouro. O Zumbi dos Palmares, ele lutava pela dignidade da pessoa humana. Ele não fazia questão que o povo, que o negro trabalhasse, mas tivesse a sua dignidade preservada. E essa dignidade não tinha. O negro não era considerado pessoa humana. O negro era coisa. Tanto é que se matasse o negro, não tinha crime. Então, Zumbi lutava para resgate dessa dignidade. Quando houve a independência do Brasil,
nós vimos que um povo ficou independente, um país ficou livre dos cordões de Portugal, e a liberdade do negro, que representa 50% da população, teve uma liberdade como? Uma liberdade escamoteada. Então a lei áurea dizia que os negros estavam livres, revogadas as disposições em contrário. Então o negro não teve uma condição para se manter, não teve uma reforma agrária, não teve uma indenização. O negro é analfabeto. Como é que o negro ia prosperar? Então, essa luta, eu estou fazendo a comparação do Zumbi com Tiradentes, porque tem um dia consagrado ao dia do Tiradentes. E nós queremos um dia consagrado ao Zumbi dos Palmares. E com isso, os senhores com a inteligência, e eu não duvido, porque são legisladores, saberá muito bem que essa data, simplesmente, ela está resgatando não só a história, mas a dignidade de um povo. E um povo que o Brasil deve a muito. Um povo, como disse o interlocutor agora há pouco, que foi responsável pelo trabalho, pela grandeza desse país, porque foi a mão de obra que o Brasil teve na época do Brasil colônia, 4 séculos trabalhando pela grandeza desse país. Então esse povo merece para o seu resgate. Esse povo, eu acredito que é um dia. É claro que talvez, se ouvir a opinião pública, vai dizer, não, mas é um dia, nós estamos perdendo um dia. Não, nós estamos ganhando a história. Nós estamos resgatando a dignidade de um povo. E eu tenho certeza que pela inteligência dos grandes elaboradores de leis dessa casa, vocês não vão, eu tenho certeza, vocês não vão repudiar essa lei para achar que um dia não merece o resgate da nossa história, da dignidade do nosso povo. Muito obrigado.